Boa noite, equipe de desenvolvimento de produto. Espero que todos se encontrem bem, com saúde e animados para mais uma aula. Estamos chegando aí na reta final, na fase das preparações para a entrega final. E vamos lá, vamos para mais um momento de reflexão, mais um momento de aula, mais um momento importante para adquirir conhecimento e para refletir no que estamos estudando, no processo de desenvolvimento de produtos. Tá? Na última aula, nós tivemos um momento de atividade avaliativa. Essa atividade avaliativa é muito importante e ela vai colaborar para o nosso último estágio para a entrega final, na verdade. Né? Eu tenho muita, vamos dizer assim, satisfação com essa turma. Por quê? Com essa disciplina? Porque essa disciplina a gente acabou produzindo uma metodologia muito aderente, né? Uma metodologia muito aderente para o ABP, né? Aprendizado baseado em projetos. Nós conseguimos desenvolver de tal forma uma atividade avaliativa que auxilia no projeto. Então, a gente consegue casar todas as atividades que estão sendo avaliadas dentro de um único propósito, né? Um único objetivo. Na nossa última aula, nós tivemos atividade avaliativa, né? Onde cada aluno ele ia entregar, usar a ferramenta QFD, desenvolver uma lista de peças bom, né? O Bill of Material, no nível 1, 2 e 3, mas cada um dos alunos, de forma individual, ele iria colaborar para o desenvolvimento do projeto de um outro grupo. E aí é o tchan da questão, é como essa matéria ela se encaixa igual uma luva na metodologia e dá muita alegria de poder participar desse projeto que nós estamos desenvolvendo juntos. Então, só para revisar, por exemplo, o Emanuel, ele ia trabalhar na atividade individual dentro do produto camisa ou uniforme, que é a área do vestuário, que é de outra equipe, né? Que na verdade é na equipe do Gianluca, do Walter, do Jackson e do Paulo. Então aqui o Emanuel, de forma direta, né? Eu ia falar indireta, mas de forma direta ele vai estar contribuindo para a evolução do projeto desse grupo. Então, agora, nesse momento, né, a partir dessa aula, o que vai acontecer? Eu peço que, por exemplo, o Emanuel ele envie o resultado da sua atividade individual para essa equipe, né? Para um desses colaboradores aqui, um desses participantes dessa equipe. Por quê? Porque agora essa equipe, né, composta pelo Gianluca, o Walter, o Jackson e o Paulo, eles vão pegar o documento gerado pelo Emanuel, vão avaliar, vão analisar em conjunto e vão o quê? Incrementar, vão melhorar, vão usar como base essas informações para gerar um upgrade, né, no seu projeto, para que o seu projeto seja incrementado, para que o seu projeto seja, vamos dizer assim, melhor desenvolvido, ou, na verdade, visto de um ponto de vista de uma pessoa de fora, que vai ajudar muito. E, da mesma forma, vou dar outro exemplo, o Gabriel da Silva Pereira, ele fez atividade individual em cookies, área de alimentícia. E esse tópico, na verdade, é desse grupo aqui, do Cleiton Natan, da Emily e do Daniel. Então, o Gabriel vai enviar o resultado da atividade avaliativa dele, né, que ele entregou na última aula, para esse grupo do Cleiton, da Emily e do Daniel. Para quê? Para que o trabalho que ele fez sirva também, novamente repetindo, de base, né, sirva de apoio, seja de mais detalhes para enriquecer o trabalho que essa equipe está desenvolvendo. Então, nesse primeiro momento da aula, é muito importante enfatizar o resultado, né, e como nós temos, na verdade, como nós criamos um ambiente onde a atividade avaliativa ela precisa, ela foi criada pensando em quê? Em agregar valor para o projeto, tá bom? Então, não deixe de fazer isso, por favor, envie esse material, esse escopo, né, de definição das atividades de avaliação da terceira fase já está disponível na plataforma Liga Online. Você pode ter acesso, pode ver quem são as pessoas, mas você pode também, através do seu grupo de WhatsApp, encaminhar a sua atividade avaliativa para os seus colegas que vão saber também, através desse escopo, quem é com quem, e, na verdade, eles vão conseguir identificar qual atividade avaliativa que faz sentido para o seu grupo, né? Podem perceber, por exemplo, ó, aqui tem área alimentícia, aqui tem área alimentícia. Então, não é só uma pessoa que colaborou
para o projeto, por exemplo, do Cleiton, Emily e o Daniel. Não, na verdade, várias pessoas. Ó, o Walter colaborou, o Gabriel da Silva colaborou, a Maria Eduarda colaborou, a Ana Carolina também colaborou. Então, são várias pessoas colaborando simultaneamente. Tá? Deixa eu ver aqui. Oi, Cleiton, pode falar. Dúvidas? Perguntas? Achei que você ia falar alguma coisa. Não? Tá. Se não há dúvida com relação a isso, né? Essa interação, é muito importante que essa interação aconteça, né? Na verdade, é isso. Essa interação necessária e ela vai ser cobrada. Tá? Então, vai aí um ponto de asterisco. A próxima entrega, que é a entrega final, vocês precisam mostrar as evidências que vocês consideraram, tanto a entrega, a atividade avaliativa da segunda fase, a atividade avaliativa da terceira fase, no upgrade do seu projeto. Que vocês precisam evidenciar que essas atividades avaliativas, que os outros colegas dos outros grupos, o material que eles entregaram para vocês, ele foi usado de forma produtiva, tá bom? E vamos aí, sem crise. Passado essa parte da atividade avaliativa, né, que é muito importante. Tá, vamos ver o Cleiton. Tá me ouvindo agora? Eu tô te ouvindo. Tava testando um outro setup aqui, mas não tava saindo som. Alto e claro. A minha dúvida é o seguinte: para a entrega dessa terceira fase, a gente montou grande parte do material no Excel, que é FD, brainstorming, macro processo, esboço do produto. Preciso pegar todas essas informações e colocar em sequência da entrega da última fase, ou eu posso te mandar o arquivo no Excel? Não, precisa copiar a parte do Excel e colocar como figura dentro do arquivo do projeto que está em Word. Tem que dar continuação. Tá? Essa é uma pergunta muito importante e, na verdade, a gente nunca pode perder isso de vista. O que nós vamos entregar na terceira fase, na quarta fase, é a continuação da primeira e da segunda. Okay. Então, um processo de continuação. Então, precisa... Eu sei que tem bastante coisa em Excel, mas o ideal é você recortar do Excel e colar como figura dentro do projeto no Word, porque nós vamos entregar o projeto no formato Word como entrega final. Ok. Tranquilo? Tá bom. Show, então. Show. Então, finalizada essa parte de considerações, perguntas e considerações, vamos então para uma segunda parte aqui. Opa. Deixa eu colocar de novo a tela aqui. Vou compartilhar a tela. Esse aqui é o exercício. Vamos para o conteúdo da aula denominada aula número 5. Aqui nós demos um pulo, fomos lá para frente, agora estamos voltando. Deixa eu ver se eu consegui. Se eu estou apresentando a minha tela, não. Tem que apresentar a tela inteira. Vamos lá. Vamos apresentar a tela inteira. Isso, agora eu estou apresentando a tela inteira. A aula 5, nós saímos um pouco da ordem, como nós comentamos, né, para fazer sentido, um pouco mais de sentido a sequência dos conteúdos. Dentro desse período, nós temos uma leitura sugerida, né, das páginas 13 a 16 da apostila. Então, dentro da apostila, você tem aí a sugestão de leitura da página 13 a 16 para que faça mais significado toda essa parte da importância de gestão do PDP e os pontos relevantes do fluxo de informações e o fluxo de informações, fluxo de atividades.
né? Na aula passada nós falamos um pouco sobre isso, tanto a questão da parte superior de todas essas atividades. Aqui nós vimos, né, que o processo de desenvolvimento de produto, ele envolve uma área externa, vamos dizer assim, né, que é um pouco mais para cima aqui, essa parte superior aqui, uma área interna na empresa. Apesar que o planejamento estratégico ele acaba envolvendo algumas áreas, tanto internas como externas, tem a monitorar o mercado, o desenvolvimento de produtos, ele também tem que ter informações, né, e tem que gerar atividades para a equipe de vendas, que está em contato direto com o cliente, tem o pessoal do serviço de atendimento ao cliente, do SAC, né? Nós vimos também a grande, vamos dizer assim, o diferencial que é ter uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, a questão de distribuição, suprimentos, produção, assistência técnica, todos os departamentos que devem interagir, que devem compor esse fluxo de informações, de atividades e informações para o sucesso da equipe de desenvolvimento de produtos. Dentro de todo esse processo de fluxo de atividades, fluxo de informações, eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais na aula de hoje com as ferramentas que são usadas, né? Por exemplo, as reuniões é um tipo de ferramenta para quê? Para você trabalhar junto nesse fluxo de atividades e fluxo de informações. Outra ferramenta poderosa é o e-mail, né? E-mail é a forma de oficializar algumas informações, de gerar fluxo, né, de informações. Nós temos também o procedimento ou instrução de trabalho, que também é uma forma de oficializar informações, treinamentos, tá? E assim por diante. E aí, aproveitando a aula de hoje, eu queria gerar algumas reflexões sobre algumas ferramentas que são muito usadas no processo de desenvolvimento de produto. Uma delas é reuniões, né? Uma pergunta reflexiva muito importante. O simples fato de ter reuniões periódicas garante o sucesso do fluxo de informações? Essa é uma pergunta muito relevante, gente. Por quê? Porque algumas pessoas acreditam que o simples fato de se ter, acreditam que a resposta para essa pergunta é sim. Mas a verdade é que a resposta para essa pergunta é não garante. Né? O simples fato de se ter reuniões periódicas, isso não garante o sucesso do fluxo de informações. O fato de se ter muitas reuniões pode aumentar a probabilidade dessas reuniões serem improdutivas, dessas reuniões não cumprirem com o seu objetivo maior. Né? Então, é muito importante você pensar no formato da sua reunião. E aí, outra pergunta reflexiva, né, para gerar reflexão. Uma reunião, um ajuntamento de pessoas para conversar, sempre é produtiva? A reunião sempre é produtiva? Tem gente que acredita que sim, mas eu gostaria de falar para vocês que eu acredito que não também. Não. O simples fato de reunir pessoas para conversar não quer dizer que isso vai ser produtivo. Essa reunião pode perder o foco, pode ser e acabar se tornando improdutiva, sem foco, sem objetivo. O formato da reunião pode colaborar para o seu sucesso ou fracasso? Agora, o meu primeiro, sim. Eu acredito fielmente que o formato da reunião vai direcionar para o sucesso, vai colaborar para o sucesso ou, infelizmente, para o fracasso dessa ferramenta. Né? Então, todas essas ponderações, todas essas perguntas, elas são muito importantes e precisam ser refletidas, né? Dentro para o uso correto e adequado de uma ferramenta, dessa ferramenta chamada reunião. Né? O uso de reuniões ela deve ser muito ponderado e refletido. Então, por exemplo, algumas dicas aqui, agora dicas práticas para vocês, futuros engenheiros de produção, trabalharem já onde você estiver e auxiliarem as pessoas, se você já está inserido no mercado de trabalho, a tornarem as suas reuniões mais produtivas, né? Tornarem as suas reuniões que alcancem o objetivo. Então, primeira coisa importante de uma reunião, ela necessita de um propósito claro. Gente, o propósito da reunião não pode estar na cabeça só de quem convocou. Isso é muito importante. Princípio básico, número 1. O propósito da reunião, ela precisa estar claro para todos os participantes, para que o participante ele consiga pensar na reunião antes de estar presente na reunião, para que ele saiba qual o objetivo, para que ele não disperse, para que ele vá e colabore com aquele objetivo. Um exemplo, nós vamos conversar sobre o primeiro protótipo dos biscoitos lá, do que nós vamos produzir, vamos dizer, o primeiro protótipo do uniforme que nós vamos produzir.
Então, o propósito da reunião tem que estar claro para todos. Então, por exemplo, vamos falar de outra ferramenta. Usa o e-mail para oficializar. Nós vamos ter uma reunião, essa reunião vai tratar do primeiro protótipo, primeiro exemplo. Outro ponto importantíssimo para a reunião, duração padrão definida. Ah, não, a reunião dura quanto tempo durar, o importante é conversar e chegar a um término. Não, gente. Se você não tem um tempo para a sua reunião, um prazo máximo, ela acaba se tornando ineficiente, ela acaba gerando um mal-estar nas pessoas envolvidas. Então a pessoa está cheia de coisa para fazer, ela pensa na reunião e fala, cara, a reunião de hoje pode ser que demore 4 horas. Eu estou cheio de coisa para fazer. Mas se a reunião tem um tempo máximo definido, por exemplo, 30 minutos, a pessoa fala, ela já sabe. Ela fala assim, ó, eu tenho das 2, por exemplo, das 14 às 14h30 a reunião. Eu estou com o meu dia cheio, a minha agenda cheia, mas a reunião tem prazo, tem término, tem duração definida. E aí a gente tem um propósito claro, nós temos um tempo máximo definido. E o que quer dizer? Ah, ela tem 30 minutos, é máximo, tá? Não quer dizer que a reunião precise demorar 30 minutos. Se o tema, né, o objetivo seja alcançado antes de 30 minutos, ela pode acabar. E deve acabar. Ela tem que ser eficiente, tem que produzir eficácia, tem que dar resultados. Já falamos sobre isso, né, mas necessita de agendamento prévio com envio do assunto ou tópicos a serem tratados, como dito, né, para uma reflexão prévia, para você vir preparado para a reunião e essa reunião ser produtiva. A reunião ela precisa ter objetividade, tá? É muito importante que você aprenda a conduzir uma reunião com objetividade, e isso vai trazer sucesso para o uso dessa ferramenta poderosa, mas que por muitas vezes em muitas empresas tem se tornado ineficiente e tem se tornado até motivo de chacota e piadas. Então, como assim objetividade? Né, você tem que ter o quê? Objetivos ou metas bem claros, né? Seja objetivos ou metas, seja um problema. A reunião pode ser para se tratar de um problema, pode se tratar de um objetivo, pode se tratar de uma nova meta, mas pode trabalhar em cima de um problema no processo fabril, um problema de qualidade, ou uma questão importante, uma definição do desenvolvimento de produto. Ok, tá? Você deve traçar, você tem que ter, né, o ponto, né, que é o propósito, que pode ser um objetivo, uma meta, um problema ou uma reunião para definições. Você tem que sair dessa reunião com ações definidas. Então, essa reunião, tá? Como resultado dessa reunião, nós temos que definir algumas ações que precisam ser feitas, realizadas. Nem que seja levantamento de informações para uma próxima reunião. Então, você tem que definir as ações. Cada ação precisa ter um responsável, tá? Cada ação precisa ter um responsável. Cachorro com mais de um dono morre de fome. Né? Cada ação, um responsável, uma pessoa para poder ser cobrado. E, por fim, datas, prazos. Então, ação, levantar qual a norma para o desenvolvimento de uniforme. Nome, vai ser o Jackson. Prazo, tá? Na próxima reunião, na próxima segunda-feira, daqui 7 dias. Exemplo, tá? Reunião precisa disso, precisa gerar um resultado final, precisa gerar ações, precisa do nome de responsáveis, precisa de datas e prazos. Isso para tornar efetiva. Como nós vimos na aula passada, eu gostaria de falar novamente uma reflexão muito importante que precisa ser retomada, principalmente nesse momento de gestão, falar de gestão, falar de ferramentas voltadas para a comunicação, né, e atividades versus informações. Ação sem comunicação é confusão. Se você sair fazendo sem se comunicar, isso vai gerar confusão, não vai gerar coisas produtivas. Né? Comunicação sem ação é enrolação. Se você só fala e não age, é tido como enrolação. Ação sem planejamento é sofrimento, né? Quando o corpo não pensa, quando a mente não pensa, o corpo padece, desculpa, né? Então, ação sem planejamento é sofrimento. Então, você sair fazendo sem planejar antes, isso é bobeira, isso não vai gerar resultados positivos, né? Poderia ser mais eficiente o planejamento. E planejamento sem ação é ilusão. Aquele que só planeja, aquele que ele acaba saindo como um sonhador, aquele que não consegue gerar nenhum resultado, só gera ilusão, só gera sonhos na cabeça das pessoas, mas esses sonhos não vêm a se concretizar. Outra ferramenta poderosa, né, na geração de informações é o procedimento e instrução de trabalho. Gente, isso é uma ferramenta que às vezes ela acaba perdendo o significado. Muitas empresas eu tenho visto, empresas que têm procedimentos ou instrução de trabalho que são só para ISO 9000, só para passar na ISO 9000, mas na verdade os colaboradores eles não fazem uso.
daquele procedimento ou instrução, nem quando tem dúvidas. Então, alguns detalhes importantes para gerar reflexões aqui. Primeiro ponto super importante, um procedimento de instrução de trabalho precisa ser autoexplicativo. Se você tem um procedimento de instrução de trabalho que a pessoa fala assim, nossa, quem que fez isso aqui para eu perguntar? Estou com uma dúvida, não estou entendendo. Cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O ideal para um procedimento é que ele não precise ser explicado por outra pessoa. Não precisa, ele precisa a pessoa ler, a pessoa já consegue ver e através de ilustrações ela consiga o quê? Figuras, imagens, entender por si só. Isso, mas nossa, mas que desafio, é um desafio. Mas é isso que a gente, como engenheiro de produção, precisamos desenvolver. Detalhe apenas os pontos necessários para que a tarefa seja cumprida e o procedimento não fique extenso, né? Às vezes a pessoa vai contar a história, né? A história do evento. Por que eu estou criando esse procedimento? Não, assim não é importante essa informação. É importante, não. Essa informação é importante para a tarefa ser cumprida? Se não for importante para a tarefa ser cumprida, não é necessário. Não citar conceitos desnecessários. Às vezes um conceito é necessário, mas muitas das vezes as pessoas começam a citar vários conceitos que não vão fazer diferença para a tarefa ser cumprida, sendo a tarefa uma tarefa operacional. Se é uma tarefa operacional, você precisa colocar os pontos, o passo a passo da operação, né? Quem está operacionalizando, muitas das vezes não necessita conhecer os conceitos envolvidos. Foco na operação, dando continuidade, né? Máximo detalhes relativos à tarefa e resultado esperado, passo a passo. Então, tá lá, tarefa, o que eu preciso, qual é o resultado que eu tenho que atender, quais os passos que eu tenho que dar para atingir esse resultado. Então, foco no resultado esperado, o máximo de detalhes no fluxograma, no passo a passo para atingir o resultado. Cite os recursos necessários, muito importante, eu vou fazer essa atividade, essa tarefa. O que eu preciso para realizar essa tarefa com sucesso? O que eu preciso para realizar essa tarefa com eficiência? Tá? Então, cite lá os recursos. Você vai precisar de um ferro de solda, você vai precisar de um paquímetro, você vai precisar de uma caneta, não sei, né, de uma chave de fenda. Você precisa citar todos os recursos necessários. Cite os responsáveis, né? Quem é a pessoa responsável por esse procedimento? Quem foi a pessoa que criou esse procedimento? Por quê? Caso esse procedimento seja lido, a pessoa fala, se tivesse mais esse detalhe aqui, seria tão melhor. Então, a pessoa pode ter o quê? Saber para quem levar sugestões de melhoria, para quem levar possíveis dúvidas, para quem levar os seus comentários, tá? Então, informações importantes. Tá aí um exemplo, né, de procedimento de instrução de trabalho, que é a instrução ponto a ponto, que é o famoso IPP, tá bom? Beleza? Demais ferramentas. Temos várias ferramentas. Por exemplo, o e-mail. E-mail é ferramenta poderosa. Outra coisa que tem caído muito em desuso é o e-mail. Por quê? A pessoa vai escrever um e-mail, ela escreve um texto gigantesco, conta toda a história. Gente, e-mail tem que ser o quê? Enxuto, claro, objetivo. E-mail tem que ser uma ferramenta de informação, mas ele tem que ser, se a pessoa tem que bater o olho, já ler, já entender e pá, bola para frente. Né? Se a pessoa pega o e-mail e ela tem que ficar rolando o scroll do mouse para conseguir enxergar o e-mail inteiro, cara, poxa, né? Será que você precisava passar tudo aquilo no e-mail? Será que a pessoa vai conseguir ler o seu e-mail? Será que essa comunicação vai ser realmente produtiva? Treinamento, por exemplo, a gente fala de treinamento de assistência técnica e cliente versus cliente, né? São dois focos diferentes de um treinamento. Então, a pessoa às vezes fala assim, eu fiz um treinamento, eu vou treinar o pessoal interno, vou treinar o pessoal externo do mesmo jeito. Não, gente, por favor. Né? Uma forma, um treinamento, por exemplo, treinamento para o treinamento para o foco na assistência técnica, para pessoas internas. É um foco. Você tem um foco para treinar essas pessoas. Um treinamento para um cliente é outro foco, é outra pegada totalmente diferente. Então, os treinamentos eles têm que ser construídos, modelados, de acordo com a pessoa que vai ouvir, tá? Para tornar ele eficiente. Então, os dois treinamentos são iguais? Mesmo foco? Não, né? Foco nos possíveis defeitos ou problemas, suas possíveis soluções ou nas funcionalidades do equipamento, por exemplo, né? Outra ferramenta poderosa é relatório. Tá? O relatório, gente, sugestão, relatório ser focado
No quê? No solicitante. Então, se você receber uma solicitação de um cliente para um relatório de qualidade, eu tenho um relatório de qualidade, eu preciso dar satisfação para um problema de qualidade que um cliente pediu. Você vai desenvolver um relatório de um formato. Se é o próprio processo da empresa, né, a parte de processo, engenharia de processo interno, que solicitou um relatório de qualidade, já é outro foco, é outro formato. E nós precisamos saber e ter esse jogo de cintura para adequar de acordo com a necessidade, né? Depois, aqui, em continuação, nós temos a interrelação entre processos de negócio típicos, tá? Então, aí a gente já falou um pouquinho sobre isso aí, planejar, pesquisa e desenvolvimento, marketing, vendas, né, desenvolvimento do produto. Todos esses processos de negócio, eles têm o quê? Correlação, e para que todos eles se desenvolvam da melhor forma possível, principalmente a parte de desenvolvimento de produto, principalmente, ele precisa estar vinculado, ele precisa ter um elo com todos esses demais processos de negócio que acontecem dentro de uma empresa, tá? Desde monitorar o mercado, marketing, venda, essa parte toda de gerenciar a demanda, planejar a produção, programar, que é o PCP da empresa, né? Atender pedido, suprimentos, muito importante, né? Toda essa relação entre os demais processos de negócio de uma empresa. Gente, reflexão muito importante. A importância da gestão dentro do processo de desenvolvimento de produto, né? Nós temos tentado bater muito nessa tecla, porque, infelizmente, nós temos algumas pessoas que acreditam que o quê? Que a gestão, ela engessa o processo de desenvolvimento de produto. E a grande verdade é que o modelo de desenvolvimento de produto moderno acredita no contrário, que a gestão torna o processo mais eficiente. Então, aqui pontos que o PDP impacta, né? Pontos que o PDP impactam diretamente no produto. Custo final, velocidade do lançamento, tá? do produto, desempenho técnico, né? E isso aqui tudo também dentro da gestão, né? Um desenvolvimento de produto com gestão vai impactar o custo, vai impactar a velocidade, vai impactar o desempenho técnico, porque a gestão vai ajudar você a gerir a questão de atender todos os requisitos, sim ou não. Atendimentos, né? Acabei de falar de requisitos pelos clientes internos e externos. Manufaturabilidade, a gestão vai forçar você a ouvir o processo produtivo, o processo de manufatura, isso vai acabar trazendo um foco especial no desenvolvimento para a preocupação com a manufatura, confiabilidade de entrega, né? Se você não ouvir o PCP, se você não ouvir a logística, se você não ouvir o seu departamento de expedição, você vai ter problemas aqui com relação à entrega também, e isso tudo tem a ver com gestão. A gestão é quem preocupa com esses detalhes, tá? Normalmente, o processo de desenvolvimento de produto tem o seu desempenho avaliado por meio de indicadores associados a quê? A tudo aquilo que a gente já falou. Então, por exemplo, custo, né? Qual foi o custo do desenvolvimento? Você vai ter um indicador só voltado para custo, você vai ter um indicador voltado para o tempo total de desenvolvimento. Gente, quem toma conta de custo? Gestão. Quem toma conta de tempo? Lembra? Gestão de projetos. Né? Então, isso está tudo relacionado com a gestão do processo de desenvolvimento de produto. Quem toma conta dos requisitos, né, que foram determinados lá no início? Gestão. Né? Produtividade do processo de desenvolvimento é a gestão. Qualidade total do produto, você garantir a qualidade no final do desenvolvimento. A gestão vai fazer isso, vai se preocupar com isso, vai focar em garantir isso. Né? A contribuição para a competitividade da empresa, a empresa ser rentável, ter crescimento, fortalecer a imagem, participação do mercado, tudo isso a gestão vai estar acompanhando de perto. A visão tradicional do PDP é o quê? Os resultados dependem fortemente dos investimentos, da genialidade e competência das pessoas. A natureza do processo não é compatível com formalização, estruturação e gestão. Isso aqui é o quê? O pensamento tradicional é um pensamento muito antigo, extremamente antigo. Qual que é a visão moderna? A visão que gerou muita produção, muita eficiência, muita eficácia dentro do processo de desenvolvimento de produto. É o quê? O êxito no desenvolvimento de produto. Né? Isso vem até da questão dos japoneses, né? Japoneses que são muito metódicos, são muito corretos com questão de fluxograma e gestão. Eles trouxeram a importância da gestão dentro do processo de desenvolvimento de produto
E eles trouxeram a ideia que o quê? O desempenho do processo de desenvolvimento de produto depende muito fortemente do modelo global de sua estruturação e gestão. É possível e desejável o planejamento, o controle e a melhoria contínua do processo de desenvolvimento do produto. A visão moderna diz o seguinte: tem que ter estratégia de produto, você tem que ter uma estratégia para você desenvolver, você tem que ter uma estratégia para realizar o desenvolvimento, né? A estratégia no produto, a estratégia no processo de desenvolvimento do produto. E o modo como a empresa organiza e gerencia o desenvolvimento determina o quê? O desempenho do produto no mercado, a velocidade, eficiência e qualidade no processo de desenvolvimento do produto. Gente, quais são os pontos que distinguem, né, empresas com excelência em desenvolvimento de produtos? Tá lá, coerência e consistência no processo. Qual processo? Desenvolvimento de produto. Estratégia, uma empresa diferenciada, ela tem estratégia no seu desenvolvimento de produto, no seu processo de desenvolvimento de produto. A sua estrutura organizacional, ela é formada, ela é toda estruturada e organizada para quê? Para favorecer o processo de desenvolvimento de produto. A sistematização das atividades é algo extremamente presente nas empresas que têm sucesso no seu processo de desenvolvimento de produto. A equipe com habilidades técnicas é um diferencial também, e abordagem para a solução de problemas. Você precisa ter uma abordagem sistematizada e uma abordagem de aprendizado, né? Mecanismos de aprendizagem. Então, toda vez que você tiver um problema, você tem que ter um mecanismo para que o próprio processo ajude a empresa, a equipe a absorver esse aprendizado na solução de um problema, na solução de um desafio, né? Então, as empresas bem-sucedidas em desenvolvimento de produtos possuem o quê? Uma adequada estratégia de desenvolvimento, essa estratégia ela é complementada por um adequado conjunto de abordagens de fatores gerenciais, né? Não tem como fugir da parte gerencial. Então, a estratégia de desenvolvimento está associada com o quê? Envolver a alta direção nas decisões, sintonizar o plano de negócio da empresa com os projetos em desenvolvimento e os que serão iniciados. Então, precisa ter essa sinergia entre o plano de negócio da empresa, o plano estratégico da empresa, ele está totalmente entrelaçado com os produtos que ela está desenvolvendo, que ela vai vir a desenvolver. Traduzir os objetivos do negócio, que são amplos, né, em requisitos detalhados como time to market, né, tempo para entrar no mercado, custo de desenvolvimento e do produto, definição de capacidades produtiva, por exemplo, e assim por diante. Alinhar a estratégia do processo de desenvolvimento de produtos com a estratégia da empresa e direcionar o nível operacional. Então, tem que ter essa parte de alinhamento. Não adianta a empresa ter uma estratégia e a equipe de desenvolvimento de produto ter uma estratégia divergente, né? Incoerente, não tem como. E tudo isso aqui, na verdade, o nível operacional do processo de desenvolvimento de produto tem que estar alinhado com essas duas estratégias, tá? Gente, é um pouco teórico essa parte, mas é importante a gente passar, refletir e pensar, porque são o quê? A importância e os benefícios, né, de uma gestão dentro do processo de desenvolvimento de produto. Então, enfim, as empresas que possuem qualidade total no processo de desenvolvimento de produto, eles têm o quê? Um processo de desenvolvimento de produto bem concebido, né? Lembre, cada empresa vai ter um processo de acordo com o seu contexto. Esse processo é bem planejado, ele é bem executado, nunca está definitivamente pronto. Por quê? Porque ele é vivo. Cada novo produto que é desenvolvido, ele pode trazer melhorias no processo, melhorias nesse fluxograma, nessa receita, né, de passo a passo de como desenvolver e quais são as atividades nesse processo de desenvolvimento. A cada projeto é possível rever onde poderia ser melhorado, tá? Beleza? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida? Tá bom. Se não há dúvidas, vamos dar continuidade, então, tá? A essa atividade aqui. E agora nós vamos ver mais um pedaço aqui, que seria um processo para a gente aproveitar que a gente acabou de passar a aula 5 e dar uma recapitulada,
tá bom? Nos conceitos que nós vimos até esse momento, tá? Vamos rever um pouquinho e vamos enxergar o que vem desde da origem da aula 1, tá? Que é lá atrás, e em forma de pergunta, até a aula de hoje, focando o quê? Passando um pouco para a parte de gestão, dando foco na parte de gestão. Então, vamos lá. Uma pergunta. Sobre a definição e lançamento de um novo produto, é correto afirmar que um novo produto deve ser lançado quando é lançada uma nova tecnologia no mercado. Um novo produto deve ser lançado com frequência mínima anual. Um novo produto deve ser lançado somente para melhorar a imagem da empresa. Um novo produto deve ser lançado quando o mercado apresenta uma oportunidade relacionada a uma necessidade ou desejo que proporciona uma demanda. Enfim, qual seria a resposta certa? Aqui, gente, eu tento dar uma cutucada em vocês, gerar uma reflexão, né? Mas a verdade é, um novo produto é lançado quando uma nova tecnologia é lançada no mercado. Gente, uma nova tecnologia é algo positivo? Algo que pode gerar um novo produto? Sim, mas necessariamente isso não é suficiente para nós lançarmos, né? É um dos pilares que apoia o lançamento de um novo produto, mas talvez não seja o principal. Um novo produto deve ter lançamento com frequência mínima anual. Gente, existem produtos que têm frequência de lançamento? Muito comum. Por exemplo, carro, normalmente, eles estão lançando novos modelos quase que anualmente. Para quê? Gerar esse fluxo, né? A necessidade, o desejo da pessoa trocar. Celular, o lançamento tem frequência menor que um ano, mas necessariamente não existe essa frequência, né? Um novo produto deve ser lançado somente para melhorar a imagem da empresa. Essa palavra somente é muito forte, né? Não é somente para melhorar a imagem da empresa. Um novo produto, ele é lançado de acordo com a nossa resposta número 4, né? De acordo com o mercado quem gera essa necessidade. O mercado é quem apresenta a oportunidade, quem gera a demanda para uma necessidade ou desejo. Então, aqui, a gente poderia aproveitar todos esses pilares, né, a importância deles, mas a resposta mais coerente seria a número 4. Desculpa, faltou a número 5 aqui, né? Um novo produto deve ser lançado sempre que a concorrência lançar um novo produto. É importante olhar, observar a concorrência, muito importante. Mas a concorrência necessariamente não define o momento certo para lançarmos um produto, mas ela precisa sim ser observada. Mais uma pergunta aí. O que deve ser observado na definição e lançamento de um novo produto? Concorrência, o mercado, clientes, o processo produtivo da empresa, as oportunidades tecnológicas, o clima dentro da empresa, a estratégia da empresa? Eu gostei disso aqui, essa aqui tem mais de um ponto correto, tá, gente? Por quê? Porque sim, a concorrência precisa, né, ser observada. O mercado, os clientes, interno e externo, precisam ser observados. O processo produtivo da empresa, muito importante que ele seja observado. Ele deve gerar informações para a definição de um produto, mas ele deve gerar informações que sejam ouvidas, né? Mas, por enquanto, aqui os principais pilares, a concorrência, o mercado interno, externo, as oportunidades tecnológicas, sim, muito importante, né? As oportunidades tecnológicas. Esse processo produtivo, ele tem que ser ouvido dentro do processo de desenvolvimento. Mas aqui na definição e lançamento de um novo produto, ele já está, os pilares são a concorrência, o mercado interno e externo, as oportunidades tecnológicas e a estratégia da empresa, que deve direcionar. O clima dentro da empresa, eu coloquei só para dar mais um item aqui para gerar um pouco de detalhes. O clima influencia, mas necessariamente não é um dos pilares, né, na definição e lançamento. Os pilares são a concorrência, o mercado, as oportunidades tecnológicas e a estratégia da empresa, né? Então, nós temos lá, na aula 1, só relembrando, né, nós temos que o mercado gera tanto necessidade como desejo. O foco do produto não é o preço baixo, mas sim o valor de mercado. Nós temos que estar sempre atentos ao mercado e à concorrência. Nós temos que estar atentos a oportunidades tecnológicas e também muito atentos também à estratégia da empresa. Então, os 4 pilares estão aí: concorrência, oportunidades tecnológicas, mercado interno e externo e planejamento estratégico da empresa. Existe mais algum pilar importante? Esses são os 4 principais. Caso você lembre mais algum, pode citar, tá? Eu queria deixar um exemplo aqui para vocês. Lembra a empresa de Atari? A Atari é uma empresa de joguinho. Na verdade, um dos primeiros jogos, né, eletrônicos aí para você ligar na televisão da sua casa e para jogar. Esse foi um boom, né? Ele marca a história.
E a Atari talvez ainda seja a grande top of mind quando o assunto é videogames antigos. E há uma boa razão para isso. A empresa criou as primeiras máquinas de arcade alimentadas por fichas e moedas, mas seu produto mais popular foi o console caseiro Atari 2600, que gerou um assombroso sucesso devido ao seu custo relativamente baixo e às várias opções de jogos que possuía. Então, aqui nós temos um exemplo de um produto super bem sucedido dentro da história aí, que hoje é o tataravô, de repente, né, do PlayStation, do Xbox, assim por diante. Outros exemplos de produtos, né, foi a Ford no Brasil. Infelizmente, a Ford está em processo de fechar as portas, mas o carro Fiesta e EcoSport, há muito tempo atrás, foram dois produtos que fizeram a Ford mudar de patamar e sair de uma decadência para o quê? Para uma ascensão, né? Que foram os dois carros que geraram muito sucesso e muitas vendas para a Ford dentro do Brasil. Mais algumas perguntas. Faz parte do escopo do projeto, do processo de desenvolvimento de produto, fazer o controle da qualidade dentro do processo produtivo? Não, né, gente? O controle da qualidade dentro do processo produtivo não é papel da parte de desenvolvimento de produto. Buscar as especificações de projeto do produto e do seu processo de produção. Show, faz parte. Garantir a eficiência do processo de manufatura. Não, a eficiência do processo de manufatura, depois que ele já foi projetado, já foi idealizado, isso é parte da equipe de manufatura, né, engenharia de processo. Considerar as necessidades de mercado, as possibilidades tecnológicas e estratégias da empresa. Isso faz parte do escopo. Visitar os clientes visando as novas oportunidades de vendas. Não, né? Visitar cliente não é papel necessariamente da equipe de desenvolvimento de produto. Tem outras equipes que vão fazer isso e vão gerar informações para repassar para a equipe de desenvolvimento de produtos posteriormente. Preparar a manufatura para iniciar a produção. Sim, faz parte. Não adianta só desenvolver o produto. Tem que ajudar a desenvolver e pensar no processo de produção desse produto para ele consiga produzir o produto de forma adequada. Tá? Mais perguntas? É correto afirmar sobre o processo de desenvolvimento de produto? É um processo crítico para a competitividade das empresas? Sim. Contribui para a sobrevivência futura da empresa? Sim. É o departamento mais caro da empresa e o que menos apresenta resultados. O mais caro possivelmente vai ser, mas o que menos apresenta resultados, não, né? Ele apresenta muitos resultados. A imagem da empresa é fortemente associada ao sucesso do seu trabalho, novos produtos. Sim, né? Produtos bem-sucedidos vão levar o nome da empresa aos céus. Produtos mal-sucedidos vão jogar o nome da empresa na terra, na lama. É um departamento que precisa trabalhar de forma isolada para obter maior eficiência, precisa ser isolado, precisa ter controle de acesso, ninguém pode ir lá atrapalhar, ninguém precisa lá falar com eles não precisam conversar com ninguém. Não! Eles precisam ter acesso, eles precisam ser, apesar de ser sigiloso o que eles fazem, eles precisam ter contatos com todos os demais departamentos visando eficiência no processo de desenvolvimento de produtos. Todos os funcionários precisam trabalhar focados nas novas tecnologias. Então, os funcionários eles precisam conhecer das novas tecnologias, mas nem todos vão trabalhar só focados nas novas tecnologias, né? Então, é só um detalhe importante. A nova tecnologia é importante, mas ela não é a essência, não é só ela que importa. As principais características do PDP são baixo grau de incerteza e risco. Falso, né? Elevado grau de incerteza e risco. Multiplicidade de requisitos a serem atendidos em todo o ciclo de vida do produto. Isso, correto. Tem muitos requisitos, todos eles precisam ser, ao tempo todo, verificados e perseguidos para serem atendidos. Decisões importantes no início, quando as incertezas são maiores. Perfeito, é isso, né? Esses são os desafios do processo de desenvolvimento de produto. Baixa taxa de retrabalho. Não. O momento de termos retrabalho é justamente dentro do processo de desenvolvimento de produto. Né? Tem o ciclo projetar, construir, testar, otimizar. Isso, esse ciclo é famoso dentro do processo de desenvolvimento de produto. Elevada taxa de projetos que atingem o retorno esperado. De 70% a 90% dos projetos atingem o retorno esperado. Falso. Infelizmente, a taxa de projetos que atingem o retorno esperado é mais baixa do que isso. Por quê? Porque o desafio é muito grande de desenvolvimento de produtos. Tá bom? Vamos aí revisar um pouquinho da aula 2, né? A
o PDP é muito importante para a sobrevivência, nós já vimos isso com esses vários exemplos, né? A competitividade, né? Junto à concorrência, uma empresa que tem um processo de desenvolvimento de produto bem amadurecido, bem desenvolvido, ele acaba tendo uma competitividade, né? A imagem da empresa está relacionada com o sucesso dos produtos, e o fato da globalização torna os clientes mais exigentes e a concorrência externa, né, mundial, mais presente, e a necessidade de se ter um processo de desenvolvimento de produto mais maduro, mais estruturado, para conseguir manter vivo dentro desse processo. Né? A empresa ela evoluiu seu conceito de produto, esse aqui dentro da pasta de dente. Gente, isso aqui é fantástico, né? Nós já falamos sobre isso. Ele saiu de saúde bucal para saúde bucal mais estética, depois para bem-estar, e por último, por final, bem-estar, né? Por último, bem-estar, que é uma evolução grande, né? Esse era o foco principal, a saúde da boca, e no final ela tornou o quê? O bem-estar da pessoa. É um foco e uma estratégia de desenvolvimento de produto fantástica. As principais características do projeto radical são: gera uma nova categoria ou família de produtos, ok. Requer processo de manufatura inovador, ok. Foca na mesma parcela do mercado que já atua, não. Ela foca na nova parcela, né, para aumentar o mercado. Propõe alterações significativas, sim. É o tipo de projeto que requer menor tempo para desenvolvimento. Falso, né? Porque aqui requer uma etapa de pesquisa e desenvolvimento forte, né? De novas tecnologias, de novos materiais, de novos insumos. Utiliza as novas tecnologias e materiais, sim. É o tipo de projeto que requer menor investimento para desenvolvimento. Falso, né? Ele requer desenvolvimento, requer pagar salário para a equipe de desenvolvimento, requer investimento em novos materiais, novas tecnologias e todos esses detalhes, tá bom? Tipos de projeto, né, que nós já vimos. Tem os projetos radicais, que são os breakthroughs, o nada a ver. Tem os projetos plataforma ou próxima geração, que é o muda tudo. Tem os projetos incrementais ou derivados, que é os projetos de melhoria contínua. E nós temos os projetos follow source, que é o segue a fonte, né? Nós vimos esses 4 tipos. Na realidade, você pode ter alguns mistos desses tipos de projeto, dependendo do contexto. Pensando no contexto de uma empresa que trabalha na fabricação e desenvolvimento de novos produtos, na área de máquina de lavar, nós temos, por exemplo, a Panasonic, a LG, a Electrolux, né? Era para ser Electrolux, eu acho. E aí nós temos, por exemplo, o projeto incremental derivado melhoria contínua. Pequenas modificações em relação aos existentes para redução de custos, por exemplo, inovações incrementais nos produtos, processos. Exemplo, alteração do painel, né? Troca de fabricante de componente, ou mudança em peça de conexão interna, visando facilitar o processo de montagem, assim por diante. Melhoria contínua. Né? Nós temos aqui o projeto Plataforma Próxima Geração, que seria alterações significativas em novas tecnologias ou materiais, novo sistema de soluções para o cliente, estrutura comum entre diversos modelos de família. Aqui eu dei o exemplo de máquina de lavar com entrada frontal, né? Você só mudou, ela era horizontal e ficou com entrada vertical, agora entrada frontal. Ou máquina de lavar com maior capacidade, exemplo 12 quilos aqui, questão de funcionalidade. Agora um projeto radical, que é alterações significativas, né? Aqui na verdade com novas tecnologias, né? E materiais, novo sistema de solução, tá? Deixa eu até alterar aqui, me desculpem, né? Com novas tecnologias. Vamos salvar e continuar daqui. Com novas tecnologias ou materiais, novo sistema de soluções para o cliente, estrutura comum entre os diversos modelos de uma família, tá? Aqui, na verdade, é que eu deixei um pouquinho do plataforma, mas é o projeto radical, ele não precisa ter essa estrutura comum entre os diversos modelos de uma família, mas é novas tecnologias, novos materiais. Máquina de lavar e secar, poderia entrar na plataforma se a empresa já tiver máquinas de secar, por exemplo, né? E projeto radical aqui, geral mesmo, seria o quê? Alterações significativas, né? Nova categoria ou família de produtos, novas tecnologias e materiais, requer processo de manufatura inovador, tá? Então, aqui a máquina de lavar sem uso de água e detergente seria o exemplo de um projeto radical. Aqui anterior, eu coloquei, na verdade, então, seria um exemplo também de projeto radical e meio plataforma, tá? E esse último seria um projeto radical, essência mesmo radical, né? Que é usar a máquina de lavar,
mas sem uso de água e detergente, né? Existe essa máquina? Existe, tá? Ela requer um processo de uma tecnologia nova, materiais novos, é um processo de manufatura inovador, quebra todo o conceito, por exemplo, aqui no Brasil isso não é comum, então quebra, não tem nada a ver com o que a gente está acostumado. Então aqui um exemplo bem bacana. Dando continuidade com relação à gestão do PDP, no processo de desenvolvimento, a questão de gerir, ter gestores, né, gestão de projetos. O PDP de todas as empresas e seus contextos são sempre muito parecidos. Falso. Por quê? Porque nós podemos ter até a mesma infraestrutura de maquinário, mas as pessoas são diferentes. E uma empresa é formada por pessoas e por infraestrutura. Tá? Então, as pessoas fazem muita diferença nesse processo. É baseado em 2 pilares, fluxo de atividades, fluxo de informações. Isso, a gestão é sempre baseada nesses 2 pilares. Não interage com os demais departamentos. Falso, precisa interagir com todos, né? Deve trabalhar sincronizada com o planejamento estratégico da empresa. Perfeito. Não precisa conhecer bem os seus funcionários e toda a infraestrutura disponível. Falso, precisa ter, né? O processo de desenvolvimento de produto tem que ter muita sinergia entre os colaboradores, muita sinergia entre toda a infraestrutura disponível. Tá? A gestão, com relação à gestão. A gestão não impacta em nada o custo final do produto. Falso! É a gestão que impacta o custo, é a gestão que vai estar o tempo todo preocupada com esse custo e vai fazer caber dentro do programado. Impacta fortemente o desempenho técnico do produto, perfeito, né? Ela está vigiando esse desempenho. Determina a velocidade com que o produto é lançado no mercado, perfeito. É a gestão que vai estar o tempo inteiro atenta a essa velocidade, né? Fazendo a velocidade aumentar e não diminuir no desenvolvimento. Garante o atendimento dos requisitos solicitados pelos clientes internos e externos, e isso é ela que vai estar o tempo inteiro verificando e forçando que aconteça esse atendimento, e não impacta em nada a manufaturabilidade e a qualidade do produto. Falso, afeta diretamente, né? Porque é a gestão que vai estar preocupada com a manufaturabilidade e a qualidade desses produtos. E aqui a gente termina esse processo também de revisão desses conteúdos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ficou algum ponto? Tá? Ficou algum ponto de dúvida, algum ponto para esclarecimento? Caso tenham dúvidas, tá? Podem falar. Caso tenham dúvidas, podem entrar em contato, podem mandar mensagem aí, e a gente vai respondendo essas dúvidas, tá bom? E aí vamos então para o último momento, que é o momento da atividade aqui. Vou deixar uma atividade para vocês fazerem, tá? Então vamos lá, vamos ver a atividade, momento de colocar em prática, tá? E para a atividade, eu vou parar por aqui, vou gravar um novo vídeo, né? Abrir um novo vídeo para a gente dividir certinho lá na plataforma Liga. Então se liga aí, não saia daí que nós já voltamos.